Paz e graça, irmãos. Quero hoje trazer mais uma mensagem para vocês, uma mensagem vinda diretamente do céu, para que juntos Ô, possamos. Jonatas, por favor, me dá uma licença. Deixa eu interromper você só um pouquinho, porque eu quero fazer um comunicado com vocês aí de casa. Esse vídeo, gente, vai ser muito diferente. Então, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dê um like e compartilhar, porque assim o YouTube vai conseguir entender que o nosso conteúdo é bom e vai espalhar para as pessoas. Não que a gente quer ter status, nada disso. Nós queremos que a palavra de Deus seja espalhada para que todos possam escutar, todos possam ouvir. E hoje queremos que seja um vídeo muito mais tranquilo, muito mais agradável. Então também quero convidar vocês para entrar na nossa casa, sentar no nosso sofá, ficar tranquilo, pode ficar. E a gente vai fazer um vídeo hoje maravilhoso. Pode falar, Renata, desculpe. Sem problema, irmão. E é exatamente sobre isso que iremos falar, né, irmão Fábio? Sobre a palavra de Deus, sobre a sua palavra santa que sempre foi importante para nós. Não importa de onde você é, em que época você viveu, sempre você teve pelo menos um contato, pelo menos na vida, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Deus. E hoje iremos falar justamente desse Evangelho que é sem mistura, não é, irmão Fábio? Exatamente. Agora, sem mistura, mas sem mistura do quê? Não é mesmo, irmão? É verdade. Como ela pode ser uma palavra de Deus sem mistura, se ela já tem é, a precisão de uma pessoa estar pregando, né, Jonatas? Como é que ela vai Exatamente. sair sem mistura? Ela tem muitos modos de uma palavra de Deus chegar até vocês sem mistura. Ou seja, ela chegar até vocês sem um óculos de uma denominação. Na forma bruta e na forma no sentido original. Isso. Sem alguma distorção, porque isso é usado até em algumas ciências, quando você utiliza um certo espectro no telescópio, pode acabar vendo uma coisa diferente. Exatamente. Se você. O que está acontecendo muito hoje é o que? As pessoas estão passando o evangelho para outras com um entendimento de uma denominação que é feito por homens, que vem de entendimentos de homens sobre a Bíblia e vai passando para as pessoas e as pessoas vão colocando no coração como aquilo fosse a única e absoluta verdade e a palavra de Deus está sempre ficando para trás. Sempre sendo Porque se escanteado. você for ver, nós temos de Jesus até aqui cerca de 2000 anos. Se essa palavra ela vem deturpando, você já pensou com 2000 anos como é que ela chega até nós, irmão? Esse mesmo telefone sem fio? É um telefone sem fio, como as pessoas dizem, né? Começa com uma palavra, vai chegar com 2000 anos de que jeito? Agora você sabe por que ela chega toda deturpada, irmão? Porque nunca Jesus esteve no centro. Se hoje, se hoje nós tivéssemos Jesus no centro, em vez de ser teu pastor, de estar no centro, A tua em vez placa. de tua placa estar no centro, em vez de aquele templo feito por mão de homem estar no centro, fosse Jesus, a palavra de Deus não estava sendo tão Deturpado. deturpada, ela Corrompida corrompida, e misturada. e ainda sendo como um motivo de chacota. Você vê na televisão hoje, muitas pessoas, o verdadeiro cristão hoje não passa vergonha porque sabe que aquilo não tem nada a ver com Jesus. Mas o nome Jesus hoje na Terra está muito deturpado, motivo de chacota por causa de quê? Porque Jesus não está no centro. Além do que os cristãos verdadeiros e os falsos são acusados por meio desse evangelho misturado. Irmãos, Aqueles que são verdadeiros acabam sofrendo tanto por aquelas pessoas que têm um certo preconceito com a palavra de Deus, quanto por causa desse tipo de cristão liberal, todo esse cristão que é o que cria o motivo da chacota, É como se fosse tudo a mesma que coisa. tenta se adequar ao mundo. Aí você vê, irmão, não cortando os irmãos, mas eu não posso deixar de passar na minha mente, porque hoje o vídeo de hoje é como se fosse uma conversa, como nós temos todos os dias. Todos os dias nós se reúnemos do jeito que está, não do jeito que está aqui, que a gente senta na nossa mesa de jantar
e fico conversando sobre isso, sobre Jesus, o que está acontecendo. Eu não espero ir para a igreja para conversar de Jesus. Eu não espero chegar um irmão na minha casa e eu me transformar de cristão. Eu não espero ver um pastor e ficar com medo dele me ver fazendo o que não devo. Certo? Mas quando se senta, a gente conversa exatamente o que estamos conversando aqui. Agora você vê, as igrejas evangélicas, principalmente, elas querem imitar o mundo. Já o mundo, irmão, já que o tema é evangelho sem mistura, o mundo prega um evangelho sem mistura, irmão. Às vezes você fica horrorizado. Você viu o clipe daquela cantora, que a barriga dela tinha uma boca falando? Irmão, aquilo é o evangelho deles. O evangelho deles é assim. Só o evangelho que, entre aspas, diz que é cristão, que existe mistura. O inimigo das nossas almas, irmão, ele não descansa enquanto não deixar você bem afastado de Cristo. Já a igreja, ela, entre aspas, quer parecer que está deixando você se achegar a Cristo, mas não está se chegando a Cristo. Está se afastando. Ele está te emocionando. A cada momento te emocionando. Você não tem um contato com Cristo. Nem você percebe que está se afastando de Jesus. Porque ele te emociona. Tu chega na igreja e começa a chorar. Tu chega na igreja e escuta um hino que tu gosta. Quem disse que aqueles hinos é para tu? Esses caras são psicólogos da emoção. Irmãos, quem disse que aqueles hinos é feito por ser humano? Não é, irmão. Se você pensa realmente em cultuar a Deus, aquilo ali que você faz é para Deus. Seja numa igreja, seja na sua casa, no banho, no banheiro, no trabalho, em tudo, na escola. Você entendeu, irmão? Se você consagra a tua vida, todo lugar que tu pisa é santo. Ser cristão não é na instituição da igreja, não é naquele prédio físico, é em todo lugar que você tiver, porque você tem que ser cristão, não fingir ser um cristão porque você não é um ator. Aí você vê, o que está mais chamando a atenção hoje, e os cristãos revoltadinhos, é com aquela cantora que botou uma barriga que está grávida, aí fez ultrassom, que é um demônio que está na barriga dela. Ela está pregando o evangelho, irmão. O dela. Puro, o evangelho dela puro. Sem mistura. Diferentemente dos que se dizem cristão. Que hoje em dia tem um cabelo pintado, imitando o mundo. Fica horrível, irmão. Horrível imitar o mundo. Se Jesus estivesse na terra, irmão, o que seria de Jesus hoje? Se naquela época, 2000 anos, quando ele frequentava a igreja, ele era apedrejado. E hoje? E ocorreu o mesmo que ocorreu naquela época. A igreja foi quem queria matar ele. Só que mais modernizado, né? Ô irmãos, mas vamos para a Bíblia um pouquinho? O que é que a Bíblia fala assim, irmão? Ô irmão, para vocês não ficar pensando jamais que nós mete pancada em igreja. Nós não mete pancada na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Só que o homem, desde o começo, desde o princípio, tem um versículo aqui na Bíblia que vai ficar mais esclarecedor. O que eu quero dizer. O que é que esse versículo fala, Jonas? Pausa o vídeo aí, chega na sua Bíblia, abre ela e coloque Mateus 16, versículo 18. Você vai ler as seguintes palavras. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero frisar 2 tópicos. A minha palavra da outra vez que eu estava falando antes do versículo ser lido, porque um vídeo, irmão, um culto, em qualquer lugar, a palavra de Deus tem que estar sempre falada. Porque a minha palavra não vale de nada, mas a palavra de Deus é eterna, ela tem vida. Irmãos, o que esse versículo quer dizer? Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerá contra ela. Contra a minha igreja. Qual é a igreja de Jesus? Sabe que Jesus falou assim? As portas do inferno não prevalecerá contra tal denominação? Falou isso? X denominação? Y denominação? Desde o princípio, irmãos, vou me ajeitar aqui mais para vocês entenderem. Desde o princípio, as igrejas sempre puxou para ela. Vamos supor, aquela igreja que começou ali, que apostólica romana, ela puxou para ela, que diz que Pedro é o primeiro papa. Ela fala que a minha igreja. Aí eles dizem que a igreja é ele.
Mas para não ficar para trás, o evangélico também traz esse versículo para ele, para puxar brasa para a sardinha deles. Fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a Assembleia de Deus. Não prevalecerá contra a Adventista. Quem disse isso? Quem disse isso é os pastores, irmão, que aprendeu com Roma Papal. Que Roma Papal falou que o primeiro Papa foi Pedro e ele que fundou a Igreja Católica e fez isso e aquilo. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerá contra o salvo de Jesus Cristo, que é a igreja. Porque a igreja física é parede, é tijolo, irmão. Essa não, a porta do inferno prevalecerá, porque inferno no grego quer dizer sepultura. Como é que você vai sepultar uma casa, irmão? Como é que você vai sepultar uma placa? Quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, não é porque tu está dentro da denominação e tu está livre De tudo. de perder a tua salvação, não. Pode fazer qualquer coisa que você vai estar salvo. Você não vai estar dentro de uma denominação e você não vai ter aquela certeza que está salvo, não, irmão. Você tem que ter certeza porque você vive o Evangelho. Você tem Jesus como referência. Você não tem mistura com placa. Você não pode ter mistura com pastor, nem com dirigente, nem com círculo de oração, nem com mocidade, nem com ninguém. Você tem que servir a Cristo. Esse vídeo que eu quero fazer aqui hoje, irmão, não é para meter o pau em nenhuma denominação. Porque, pelo certo, irmão, era para acabar com essas coisas de denominação. Sabe por quê? Só serve hoje para manipular as pessoas. Porque o verdadeiro adorador, hoje, que Jesus falou, adora Jesus em espírito e em verdade. Mas quando você se reúne em qualquer lugar, numa igreja, ou qualquer lugar, irmão, seja para servir. Servir as pessoas. E não para você aprender para bater de frente com outras. E quando você sai do estacionamento de uma igreja, você já está brigando com o irmão que entrou na sua vaga. Você não aprendeu Que nada. mudança teve? Que mudança teve? Agora, por que o evangelho está tão deturpado hoje, Jonatas? O evangelho hoje, irmãos, está tão deturpado, sabe por quê, irmão? Porque Jesus não é a referência. Não é o ponto central. O que Não. era para ser essa pedra angular que é a base de tudo. Não é mais. Porque cada igreja tem um pensamento. Cada uma quer se favorecer. Porque eu não fecho, nem meus filhos, nem minha esposa fecha com um pensamento de uma denominação. Por que nós não fechamos com o pensamento? Porque cada uma se favorece. E não é só por isso, Jonas. Nós não podemos fechar porque todas têm o ponto bom e o ponto ruim. Se você fechar com uma denominação, você tem que estar fechado com ela em tudo. E todas as outras tem que estar tudo errado. Não importa que se na outra tem alguma coisa, algum ponto bom que seja igual ao da sua igreja, porque ela está errada porque tem uma visão diferente. Se eu tiver numa igreja que a mulher usa véu, certo? E que tem outra igreja que não usa véu, então se eu estou na que usa véu, eu tenho que fechar com ela em tudo. Eu tenho que fechar em tudo. Por quê? Verdade é verdade, mentiras tem muitas, irmão. Se eu estou numa igreja que ela não aceita as irmãs usar calça, as outras tá tudo errada, que usa. Se eu estou numa igreja que as irmãs não podem cortar o cabelo e as outras cortam o cabelo, é por isso, irmão, que eu não fecho uma igreja. Eu não bato no peito, eu fiz um pacto com Jesus Cristo para não bater no peito e dizer, vai na minha igreja. O ser humano precisa de igreja. Vai chegar o dia, irmão, que não vai ter mais templo, irmão. As coisas vai ser tudo destruído, irmão. Os verdadeiros adoradores, irmão, esses vão adorar em espírito e verdade. Antigamente eu ficava tão feliz quando abria mais uma igreja, eu fico triste. Porque é pior, irmão, quando você conhece e negligencia. Porque as pessoas pensam que o ímpio é o que não conhece. Mas na verdade é o ímpio que conhece. O ímpio é quem conhece e continua negligenciando. Ele leva a sua placa de igreja como ela fosse lhe salvar. E na realidade, ela tem mais chance de levar para o buraco. Irmão Fábio, a gente vê essa manipulação toda, mas então por que tem tanta gente que não abre o olho, não enxerga que está sendo manipulado, que está sendo embalado? É porque não teve conversão de verdade. É porque a pessoa ela não teve a conversão, não teve a sensibilidade de sentir o Espírito Santo e aí se aprofundar mais nessa palavra para poder perceber o que tá puro da palavra de Deus, o que é a palavra verdadeira, santa, o que Deus realmente quis dizer, o que está misturado com o que o pastor tem interesse, o que a denominação tem interesse,
o lugar onde ela está tem interesse. A pessoa, justamente por essa falta de intimidade, essa falta do conhecimento de Deus, vai acabar se perdendo, porque não consegue perceber o que está acontecendo, justamente porque foi procurar Deus, né? Porque se tivesse procurado a fundo, teria tido essa conversão, foi procurar mais como uma forma de escapar de algum arrependimento, algum remorso pessoal da pessoa. Se tiver essa conversão de verdade, a pessoa não é enganada facilmente. Tem que ser que nem o povo bereano, que escutava simplesmente Paulo pregando, e mesmo assim tinha todos os pergaminhos à disposição, escutando o que ele falava, para ver se condizia com a palavra de Deus. Olha como esse povo ele era ferrenho, ele era ali empenhado em ver se o que estava sendo pregado a eles era realmente de Deus. Porque se eles vissem que não era, eles não iam nem aceitar ouvir. Não é mesmo, Fábio? Pedro. Expulsava Paulo. Expulsava Paulo. Se fosse o caso dele tá querendo usar a palavra de Deus como distorção, só como uma maneira de alcançar algum objetivo pessoal. Não é, meu Fábio? Não que é uma coisa que o senhor mesmo falou que acontece hoje, mas assim, a gente aqui falou da igreja, mas uma pergunta, o que seria, como que a gente iria conhecer o Evangelho de Deus se não fosse a igreja? Que pergunta, hein, Ana? Já que você vai ver na história, foram as pessoas da igreja, por exemplo, Lutero traduziu a Bíblia, sempre que traduziu a Bíblia foram teólogos, essas pessoas instruídas dentro da igreja, eram pessoas ferrenhas na religião, que na época era católica. Então, se não fosse a igreja, o que seria da gente hoje? Primeiro que tudo, se não fosse a igreja, não existia a palavra de Deus. Porque para que Deus ia instituir a palavra dele se não tinha igreja? O erro aí, Jonatas, você perguntou para mim, né? Sim. O que seria de mim se não fosse a igreja? Para eu primeiro começar a ter um conhecimento, a despertar eu a estudar sobre Jesus, né? Exatamente. Eu no começo da minha convenção, irmão, e tem pessoas que vivem até hoje dessa forma com esse pensamento. Vamos supor, o que seria de Fábio ou das pessoas se não fosse a igreja? Veja só, já que pensa que eu estou metendo o pau na igreja. Irmãos, eu sempre pensava, e tem pessoas dentro da igreja hoje que pensam até hoje, que a igreja, o prédio, ele se arrancou da terra e veio até mim. Surgiu. Ele se arrancou assim e veio até mim pregar o evangelho. As pessoas, o que acontece é isso, Jonatas. As pessoas transmitem a palavra igreja, que é pessoas, o que seria de mim se não despertasse uma pessoa avivada para mim trazer o evangelho. Aí eu digo que Jesus ia usar para mim falar de Jesus, né? Mas exatamente. O prédio é o que eles transferem. Eles transferem o nome igreja para simplesmente uma placa denominacional. Entendeu? Aí as pessoas têm problema, porque a pessoa fica presa pro resto da vida por isso. Naquela placa. Porque pensa que quem levou o evangelho até ela foi a placa. Ah, se não fosse tal fulano igreja, você estava perdido. Não, irmão. Quem me levou o evangelho foram os irmãos humildes, que atentou e teve a vontade de ir pregar o evangelho. A placa que está ali, que as pessoas pregam para você ir para lá, não tem nada a ver com isso. É um templo, é uma placa, um CNPJ. Quem pregou para mim foi um CPF. Um ser humano. Foi um ser humano, não foi igreja. E até a pessoa entender isso, irmão, para você abrir a cabeça da pessoa e falar isso e dizer, irmão, Deus não tem nada a ver com esses templos, vá para a igreja. Não, a igreja é eu. Se não for você que se movimente, que leve seu dízimo, que faça isso, aquilo, outro, para. Só que, como eu falei, começou da igreja católica. Lá no começo, ela falou que o primeiro papa, quando Jesus instituiu Pedro como um pastor, o primeiro papa foi Pedro. Só que as igrejas evangélicas pegou a deixa e agora colocou do mesmo jeito nas igrejas deles. Como que a igreja dele é a verdadeira, que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. As pessoas dizem que Jesus estava falando da Assembleia de Deus. As pessoas pensam que Jesus estava falando de qualquer uma outra denominação. Não, Jesus estava falando de mim, estava falando de você. As portas do inferno não prevalecerá contra você que se arrepende.
Agora você sai da sua casa, vai ouvir um pastor falar do seu problema, do seu pecado que você nem pensou em se arrepender. Você teve remorso. Você tem que cuidar, irmão, do que está causando aquele problema. Não é do ato. E sim do Tem que ir na raiz. Tem que ir na raiz. Porque aí, quando você sara aquilo lá, você para. Mas se você for no ato, você faz, depois peca de novo, depois peca de novo. De novo, Irmão, de novo. Olha para mim, irmãos. Um prédio não vai ser arrancado do chão para pregar o evangelho para ninguém. O irmão Jonathan falou assim, quem seria você? Ô irmão Fábio, ele fez uma pergunta só para me ter que falar para vocês. Vocês não misturar. Denominação, irmão, denominação ela não sai de lugar para pregar nada. Tem que separar igreja de igreja. Igreja de Deus, irmão, é CPF. Igreja de Deus não é CNPJ, não. E você, Jonas, o que é que você tem para falar nesse vídeo maravilhoso de hoje? Você chamou as pessoas para entrar na nossa casa e agora... O que eu quero falar é que, meu irmão, você tem que tratar justamente no fundo do seu coração. Você tem que fazer uma limpeza como se fosse um remédio natural. Verdade. Ele não vai como um dipirona que vai só tratar aquela dorzinha, não. Ele vai na raiz, vai no fundo do seu coração. Então você tem que pedir para Deus, para Ele renovar. Tem que ter uma verdadeira conversão. Aí você vai começar a entender tudo que está acontecendo. E quando eu falo para você ir lá no fundo do seu coração, não é você ter remorso do que você fez. E sim, você ter uma conversão e voltar a se indignar e diferenciar com o seu estado que você está vivendo agora. Tem uma diferenciação do seu novo eu daquele eu que você estava com medo da consequência na hora do ato. Então você tem que lutar com o seu eu. E outra coisa, para ajudar os irmãos em casa, né? A gente não pode deixar a pessoa sem saída. Se você prega uma coisa, você tem que ter começo, meio e fim. O que eu quero falar nesse final desse vídeo, irmão, é o quê? A tua igreja, seja física ou espiritual, ela tem que ter Jesus no centro. Se ela não tiver Jesus no centro, irmãos, fuja dela. Analisa. Vê se Jesus está no centro da tua casa. Vê se Jesus está no centro do teu trabalho. Se está no centro desse lugar que tu frequenta e prega para outras pessoas. Porque você frequentar um templo não é certeza de salvação. Não se engane, não deixe se enganar. Tem pessoas que diz que se esfria ao deixar de ir para um templo. Na realidade, ele sempre foi frio. Ele nunca teve um encontro com Jesus. Jesus nunca esteve no centro da sua vida. E se eu for falar isso para as pessoas diretamente, as pessoas vão se ficar, como assim? Eu vou para a igreja e prego a igreja assim, né, Jonas? Mas o que eu quero falar é o quê? Coloca Jesus no centro da tua vida. Aí tu para de ver tantas coisas. Olha a prioridade. Isso. Tu para de ver tantas igrejas destruídas. Você vê tantas coisas erradas, irmão. Por quê? Jesus não está no centro. Quem está no centro é sempre o homem. Hoje vai ter culto de libertação, culto não sei de quê. Quem é o pastor? Ah, sempre fulano. Nunca disse que Jesus vai estar. O Jesus que vai estar é aquele Jesus moderninho. que você gosta dele no celular. Se ele aparecer, você manda ele correr. Sabe aquele amigo que você só tem ele quando você gosta de mandar uma mensaginha de longe, quando ele está do teu lado, tu tem uma raiva dele danada? Sim. É esse o Jesus verdadeiro, as pessoas têm ele assim. Jesus tem que estar no centro. Quando Jesus não está no centro, eu saio. Correção, irmão. Na verdade, ele não fala de longe. Na verdade, ele fica sem falar e quando ele precisa de alguma coisa, ele chama. Amém. Exatamente. Vamos agradecer, irmão, por o vídeo não ficar muito mais longo do que já está. E que Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero que vocês reflitam e que jamais eu vou estar escarnecendo a igreja de ninguém. Jamais eu vou estar falando mal. Eu só vou falar o que a Bíblia nos fala. É você ser uma pessoa diferente. Irmãos, eu não sou perfeito. Eu fui feito de barro. Se fosse para ser perfeito, eu era feito com o corpo já glorificado. Tem pessoas que falam que eu tenho feito de ouro, né? Ouro tem defeito, irmão. Eu já tinha sido feito com o corpo glorificado.
Jesus me fez com um corpo cheio de defeito, assim mesmo. Mas vamos continuar pregando o Evangelho e vamos seguir em frente e ter Jesus sempre no centro. Tua denominação não. A tua denominação não saiu do chão e foi pregar para outras pessoas, não. Nunca vai fazer isso. É as pessoas de dentro. A porta do inferno não prevalecerá contra aqueles que é a igreja de Jesus Cristo. Eu agradeço. Onde ele é a pedra angular. Porque Isso. se ele não estiver no centro, porque ele é a pilastra central. Se ele não estiver lá para estruturar tudo, vai abaixo. E com essas palavras eu agradeço a todos e que Deus abençoe. Jonas já pediu no começo do vídeo o teu like, a tua inscrição, não custa nada. O comentário e o compartilhamento. Essa é uma forma também de você pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Tchau.